Muito boa tarde, doutor Igor. Tudo bem? Eu tô bem, e você, cara? Tudo jóia. Tá bom. Desculpe não ter te avisado lá da funcionalidade, mas deu boa. Não, tá ótimo. Cara, primeiramente, muito obrigado de bater pronto já aceitar o convite para a gente estar falando um pouco. Sabe contigo que eu te admiro e tenho um apreço por você e a tua visão do mercado sempre muito boa. E bater um papo, né, de um tema que tá fácil esse ano, né, Igor? Falar a respeito dos fertilizantes, cara. Hoje esse ano não você imagina para quem nos passa produto, né? Nos vende produto, não tá fácil mandar informação. Imagina a cabeça do produtor, a cabeça do distribuidor e o que não tá se passando, né? E assim, né, eu até coloquei ali como tema a tempestade perfeita, né? Virou meio que um chavão no meio agro. Esses dias eu vi a ex-ministra lá, Tereza Cristina, falando, a grande maioria comentando também, né, e adotando esse jargão, mas todos os anos a gente passa por alguns problemas, né? Eu costumo sempre citar um amigo meu que formou em Lavras, tem 40 anos de formado, ele fala que desde que ele formou, todo ano é um ano atípico. E esse ano é mais um ano atípico, né? E tudo, na verdade, é um conjunto de coincidências, né? Pro lado ruim que chegaram no mesmo momento. Então, o produtor passando por dificuldade, já há 3 anos, quase que pós-pandemia, já vivendo isso. Hoje, né, essa crise lá no Oriente Médio, esses conflitos que afetam diretamente o mercado brasileiro, uma crise de crédito, um recorde da RJ, então várias coisas que culminaram a esse momento delicado que a gente está vivendo, né, Igor? Nós temos um cenário hoje assim muito difícil, né? De se planejar, de dizer alguma coisa, às vezes um produtor que nos acessa aí, mas e aí, o que você acha, sabe? Então a gente vive um momento muito complicado, uma É, instabilidade jurídica muito grande, uma incerteza da parte política, né? Então assim, a gente não tem os subsídios aí para se apegar aí no que dizer para o mercado e para quem nos acessa, justamente porque o fator de imprevisibilidade aí do setor como um todo e os fatores externos fora do país aqui que cada ano que passa influenciam cada vez mais no mercado e essa globalização aí que a gente sofre hoje, qualquer situação que acontece externa mexe demais nesse tabuleiro, principalmente de fertilizante, que é uma acho que é das commodities mais importantes aí do setor de agro aí hoje, então e que impacta muito, né, no custo de produção do nosso setor, uma vez que o Brasil não tem, né, nem de longe autossuficiência ou poder de barganha nesse cenário, né, e é triste que às vezes o pessoal do setor, às vezes fala, mas só o governo está fazendo tal coisa, está fazendo tal coisa, mas assim, hoje para você mexer na cadeia do fertilizante do agronegócio, ninguém faz ideia, tipo, para você instalar uma produção de cloreto de potássio demora 10 anos, entendeu? Não é um negócio tão simples, não é um negócio que, fez uma viagem lá e deu certo, entendeu? O governo vai abrir uma nova jazida de cloreto na Amazônia, igual o pessoal fala muito. Beleza, pode reabrir, mas isso aí não é coisa é coisa para 10 anos, dependendo da velocidade que as coisas acontecem aqui, ainda dá muito mais. Então, tipo, existe muito lobby, muita falácia e ano após ano, né, conforme a produtividade aumenta, a dependência nossa de fertilizantes também dos mercados externos aí é muito maior, né? é. E toda e qualquer decisão ou qualquer movimento, eu costumo dizer 10, 12, 15 mil quilômetros, acaba impactando diretamente no bolso do produtor aqui, né? Porque essa nossa alta dependência, beirando os 90%, né, de maneira geral, dentro do complexo NPK, faz com que a gente se torne refém, né? E somos muito eficientes no que a gente faz, mas a gente depende basicamente de tudo que vem de fora, né? E isso é um dado alarmante para dentro do setor, né? Porque realmente, se
amanhã ou depois fechar, né, Deus o livre, Rússia e Bielorrússia lá, deixar de mandar cloreto, o Estreito de Hormuz fechado de novo, colapsa e coloca em risco, inclusive, a segurança alimentar brasileira, né, Igor? Não só o produto principal e o PIB agro que vem, que é das exportações que nós fazemos, mas principalmente a nossa segurança alimentar nacional. Sim, né, num cenário que a gente é totalmente dependente, né, de um produto que limita, né, limita muito, né, a produtividade, né, Sim. e principalmente se tratando de solos brasileiros, salvo algumas exceções, mas na sua grande maioria são solos que necessitam, né, estar sendo fertilizados a todo momento. Essa dependência ela é muito arriscada Uhum. e muitas vezes negligenciada até pelos nossos governantes aí, porque às vezes eu não falo nem falando mal, nem falando bem, mas às vezes você vê que a turma não tem um entendimento de como Exato. que essa cadeia funciona, como que isso, o que que representa isso, entendeu? Então, sem fazer críticas aí a nenhum dos lados, mas eu vejo assim uma inoperância, mas por falta de conhecimento mesmo, de entendimento do que como essa cadeia funciona, como essa engrenagem gira. Eu lembro que, né, e a gente teve a oportunidade de trabalhar juntos, mas na época da pandemia foi se criado um comitê de crise falando a respeito do Programa Nacional de Fertilizantes, como se fosse algo fácil, virar algumas torneiras, apertar alguns botões e surgir fertilizante. Mas ele depende disso. Então, eu concordo com você, e independente do lado, a gente sofre muito por desinformação e, né, e por que não dizer uma ignorância desse povo, porque realmente é um assunto que para eles está tudo bem, né, que fertilizante é veneno e assim por diante. Então, esse foi um dos grandes intuitos, sabe, Igor? E te agradeço por estar apoiando e trazendo conhecimento para dentro do canal, porque hoje em dia muita gente utiliza a internet para falar mal, para falar contra, sem nenhum conhecimento. Então, eu acho que o nosso papel como profissionais do agro é justamente levantar a bandeira e mostrar os pontos positivos disso, né? Hoje, a gente não consegue tapar o sol com a peneira, eu odeio a perspectiva de um cavaleiro do apocalipse, mas hoje a gente não está trazendo especulação, nós estamos trazendo fatos e dados do que está acontecendo, né? Não são só notícias especulativas, não, é o que está acontecendo lá, a gente está reportando aqui no Brasil e mostrando os impactos disso. Mas, de maneira geral, o agro é muito resiliente e realmente, né? A economia do Brasil só não está pior por conta dos resultados positivos da resiliência do agricultor, né? Que tem ano após ano se superado. E assim, mas eu vejo assim que eu não sei até quando, né, que esse setor vai conseguir Até onde aguenta, né? na força mesmo, né, na raça, né, do jeito que é, suportar esse tipo de situação, porque hoje você vê muito mais coisas contra, né, jogando contra, é o que eu falo assim, a gente às vezes fala assim, o governo às vezes não precisa nem ajudar, mas só de não atrapalhar já é uma grande ajuda aqui, né, É. então, mas assim, coisas é, básicas aí que às vezes outros países, por exemplo, eu tava tendo uma conversa um pouco mais profunda aí até com um rapaz que está entrando novo no mercado do agronegócio, e eu falei, cara, a briga de vocês, dessa geração que entra agora, você imagina que nós do Brasil, aqui nós estamos discutindo escala 6 por 1, e o resto do mundo tá preocupado se vai ter, se o próximo emprego você vai competir com uma máquina ou com um ser humano, entendeu? Então, tipo, nós estamos muito longe, muito distante assim, da fotografia de outras nações, então eu costumo dizer assim que às vezes a gente ainda tá parado ainda no Tratado de Tordesilhas ainda, que nós somos ainda só, em vez de mandar para o Brasil, a gente só manda grãos, né? A gente tinha que já estar com uma indústria mais qualificada, um incentivo melhor, as nossas estradas extremamente ruins aí, Sim, ruins e dependentes totalmente aí do concordo. transporte ferroviário. Não temos uma política ainda organizada de fretes, então cada hora que se muda essa
esse bastão impacta demais no setor. Então, tipo, você pega fertilizante, no geral, que é ao contrário do que às vezes as pessoas pensam que é um setor que se ganha muito dinheiro, as margens são extremamente apertadas, porque ele é uma commodity no fim do dia. As commodities, É, você não tem grandes margens, você tem volume, né? O volume que ainda faz girar essa engrenagem aí, mas então quando você tem margens estreitas, tanto na soja, quanto no fertilizante, quanto defensivo hoje, que começou, virou uma commodity hoje também, com a entrada dos produtos da chinesa, né? Então, assim, qualquer perda que você tem no meio do caminho, esse lucro, ele vai se achatando ao ponto de ficar inviável, né? Então, exato. e hoje então, tem toda uma engrenagem de tributária que todo mundo tem que, hoje, qualquer produtor, empresário, ele tem que ter conhecimento tributário, porque senão ele vai quebrar a cara, ou ele vai instalar a empresa dele no lugar errado, ou ele vai originar essa soja no lugar errado. Então, é muito complexo o setor hoje de fertilizante no Brasil e do agro em si, e contra todos esses fatores ainda a gente vem prosperando, Sim. vem crescendo, mas assim, eu fico preocupado até pegando um gancho que você falou, de não ser um cavaleiro do apocalipse, mas as perspectivas assim são bem preocupantes aí do médio e longo Exato. prazo aí. É. E hoje é nítido, né? Obviamente que a questão principalmente do Hormuz ali, fez com que os números da chegada dos produtos no primeiro semestre fossem menores, né? E uma retração vai ser clara, realmente, né? E já é líquido e certo, só basta saber de quanto será essa retração. Hoje está de 5 a 10%, eu calculo que 8% embasado nos volumes de 2025, embora 25 foi um recorde de 50 milhões, segundo a ANDA comunicou, né, de fertilizantes, 50 milhões de tons. Você acha que esse mercado retraído agora concentrou para segundo semestre e mesmo assim acredito que, né, e na tua visão, essa chegada tardia pode ser que haja uma falta física, porque até então vários especialistas falam, não vai haver falta física. Mas concorda comigo que se chegar fora do tempo é uma falta física? Né, eu tenho até essa semana a gente tava em viagem, né? Cruzamos aí o Paraná todo, praticamente, e ficamos até impressionados aí. Um abraço aos amigos do Paraná aí, que estado belíssimo. Você não vê um palmo de terra sem ter alguma coisa plantada, é um troço absurdo, assim. Para quem é do setor, dar orgulho, né? Cruzar o estado do Paraná e ver o que esse estado repercute aí pro setor. Mas assim, eu tenho visto assim isso é uma visão muito particular, tá? Né? De uns dias para cá, obviamente tinha certeza que o mercado de nitrogenados iria ceder, né? Como vem cedendo, porque a gente tem alguns cenários, né? Nós ainda estamos no período de entre-safra ainda brasileiro de Uhum. consumo, então ainda não se tem tantas demandas, né? Apesar de alguns estados que já tem a sua comercialização antecipada, falando de Mato Grosso principalmente, né? Então, tem a demanda, mas ainda não vai ser feita a utilização. E com essa fotografia do Estreito de Hormuz aí, obviamente as empresas, né, estão extremamente cautelosas Uhum. com vinda de produto, porque você pega um período de entre-safra, que é um momento que já se consome pouco produto logo depois da safrinha. Você vai ter mercados aí os mercados de consumo de inverno, né? Então, aí, e os irrigados e o próprio consumo de produto para a área industrial, né? Que são as indústrias químicas que utilizam a ureia, o sulfato. E então as empresas não compraram, né? Não ficaram, todo mundo foi gastando o que tinha aí, o que já estava vindo, né? Que após o fechamento do Strait de Hormuz e o que não veio, a galera, né, ficou esperando para ver o que aconteceu e obviamente as ofertas de produto vindo da Bolívia, né? Que a fábrica da Bolívia
ainda continua operando normalmente, apesar de hoje estar numa situação extremamente complicada, que estão praticamente vivendo uma guerra civil lá, né, barreiras, não tem chega o produto na divisa ali de Corumbá, e a Petrobras, né, a Petrobras com a retomada aí das atividades aí dos parques aí de Sergipe e Camaçari, foi um alento aí, né, pro Uhum. setor e tem sido uma ajuda muito boa aí para quem quer consumir produto, precisa consumir de agora. O que eu Uhum. tenho aconselhado, o que eu estava vindo aconselhando os clientes você precisa consumir produto agora? Não, não preciso, então espera, porque o patamar Uhum. que chegou, né, a gente estava falando de ureia sei lá, 600 e tralalá, $700, então, tipo, é um negócio totalmente inviável, a não ser que você, não, eu preciso aplicar Uhum. agora, né? Só que assim, para mim era uma verdade que realmente a ureia iria despencar a qualquer momento, assim que esse cenário se resolvesse. Eu não acreditava que isso ia ficar muito tempo, né, para se resolver. Mas o que eu tinha como verdade é que fosfatado e potássio não teria alterações para baixo, né? Sim. Mas o que eu falo assim, quem manda, né, quem tem o chicote na mão é o produtor, entendeu? Quem Sim. manda nesse setor é o produtor. Isso tudo, essa engrenagem, ela só existe se o produtor consumir, se o produtor prosperar. Então, é o que eu falo. Não se tem alguém que torce para o produtor, são as pessoas que estão envolvidas aí no setor, que precisam, Exatamente. que são Nós parte da vivemos do cadeia. sucesso do produtor. O sucesso deles é o nosso, né? A primeira pessoa que tem que ter sucesso é o produtor. Se ele não tiver sucesso, nós estamos todos perdidos. Exatamente. E o que eu tenho percebido, sim, porque além a gente tem, a gente faz importação, tudo, e temos também, compramos muito no mercado nacional, né? E o que eu tenho percebido é como o produtor está retraído, o mercado está parado, a perspectiva dele não é boa. O produtor, eu sinto que o cara está assim, olha, já perdi a oportunidade boa, que foi no comecinho do ano, no final do ano passado, Uhum. que os fosfatados estavam bons de preço. Se eu não comprei naquele momento, ou porque eu não tinha certeza do que eu ia ter de fluxo de caixa ou crédito, eu não comprei, perdi o bonde, hoje está muito mais caro. Sim. Como eu já comprar caro por comprar caro, eu vou esperar, né? Uhum. E o que eu tenho percebido é que as empresas que tinham ou têm produto comprado a custos menores, chegando ou produto já armazenado, e às vezes precisa rodar a fábrica, precisa fazer a engrenagem girar, até mesmo porque às vezes está chegando mais produto, ele não tem mais onde colocar. O que eu tenho percebido é que tem descido alguns degraus na comercialização. Não tem nada a ver com o mercado internacional, tem a ver com o mercado interno e da demanda interna das próprias empresas em resolver a sua situação interna, tipo, olha, preciso pagar conta, preciso Fazer é, caixa e abrir livrar espaço, tem estoque. navio chegando. Então, o que eu tenho percebido que para mim antes eu acho que esse cenário não iria acontecer, até por tudo que a gente está vendo, né? Problema com abastecimento de enxofre, problema com ácido sulfúrico, grandes empresas aí, mineradoras fechando fábrica, entendeu? Por quê? Até porque não tem enxofre, consequentemente o cara não consegue fazer o super simples, mas eu tenho visto nesses últimos dias empresas literalmente descendo degraus em desconto, em margem, para poder fazer o negócio dela girar. Então, assim, eu vou pôr a pulga atrás da orelha de todo mundo aí. Essa é uma visão muito particular minha, tá? Mas é um sentimento que eu acho que pode ser que nós tenhamos uma melhora de preço nos próximos meses, não em detrimento do mercado internacional, mas em detrimento da necessidade dos distribuidores no mercado interno. Entendi. Não, e faz muito sentido, né? A partir é a primeira lei de mercado. Oferta e demanda, realmente, a partir do momento que o mercado não está comprador, você tem que tomar algumas atitudes. Mesmo que o mercado internacional não esteja mudando,
Mas como você falou, muitas vezes é muito mais barato eu queimar 10, US$ 20 de um produto do que eu deixar um outro boiando que está faltando para eu fazer rodar minha fábrica, né? Então a gente sabe que do lado de cá, né, do porto, as condições industriais realmente requerem algumas decisões e acaba impactando nesses preços. Concordo em número, gênero e grau contigo, assim, a respeito dessa posição. Também enxergo, né, um mercado muito firme e eu costumo falar para o produtor, o MAP pode estar R$ 7.000. Ele continua sendo o ponto de fósforo mais barato dentro da fórmula. Então é uma grande alternativa, por exemplo, para soja, né, no segundo semestre agora, que a gente tem que é o forte aqui, principalmente Campos Gerais, acho que no Brasil como um todo, né, e pode ser uma grande alternativa no ano de dificuldade como a gente está vivendo esse ano. E o que eu, assim, que eu deixo de dica para o produtor é um ano para a gente passar de ano, né, fazer conta, né, do que tem de remanescente de fósforo no solo, usar a caixa de fósforo que ele construiu ao longo do tempo, olhar às vezes para um cenário de um fosfato natural reativo, entender muito bem como que funciona o que que é um fosfato natural reativo. Eu, particularmente, sou muito contra os pó de pedra aí que a turma vende, então eu bato muito nessa tecla, não recomendo, a não ser que ele faça a conta com o fósforo em ácido cítrico lá que o cara coloca lá na garantia, e se ele está fazendo conta com aquilo está sendo vantajoso para ele, maravilha, beleza, está certinho a tua conta. Mas eu acho que é um ano do produtor utilizar todas as ferramentas que ele possa ter disponível ali para ele, para que ele possa fazer um arroz com feijão muito bem feito e tirar a nota 6 ali, passar para bater os custos ali sem maiores problemas. Existe uma dificuldade muito grande de crédito, a gente está vendo isso assim, sendo refletido assim, diariamente, né, muita coisa sendo recusada, muita notícia ruim de RJ, de empresas que você jamais imaginaria que iriam entrar numa situação dessa. E nós, no fim do dia, somos uma empresa pequena, né? Sim. Então, assim, isso reflete demais na gente, tanto dos nossos fornecedores olharem para a gente, tanto quanto os próprios produtores, né? Ah, mas Exato. qual que é o risco de eu te comprar um produto? Não preciso nem fazer, nem te pré-pagar, mas eu chegar lá na frente, você estourar aí e não me entregar o produto. Então, isso é péssimo O pro setor produtor. anda estremecido, né, Igor? De maneira geral. E essa conta dessas RJs sendo feitas aí à torta e direita, essa conta ela ainda não chegou para nós, ela vai chegar. Ela já começou a chegar, mas ela não chegou assim da forma que eu imagino que isso vai prejudicar muito, 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 muito mesmo o setor. E eu acho que isso, infelizmente, os bons vão pagar um preço muito caro pelos ruins. Concordo com você. É verdade. É isso mesmo. Cara, mas assim, né, de antemão, te agradecer pelo bate-papo. Como eu falei, se Deus quiser, logo a gente vai fazer uma live para falar de coisa boa, perspectiva de mercado, melhora de preço, a relação de troca mais atraente. Mas hoje é o que a gente tem, né? E respeito muito você como profissional, é um grande amigo que eu fiz ao longo dessa carreira, mas mostrar realmente para o produtor que a situação ela é mais alarmante do que parece, de fato, né? Então não é aquela conversa dos vendedores de antigamente, não, vai faltar, trava agora ou não trava. Então, o teu recado é extraordinário, se o cara vai precisar daqui uma semana, tem que travar, daqui 15, 20 dias tem que travar, porque a gente envolve e depende de uma logística muito robusta para que esse fertilizante chegue na fazenda, mas a safra de verão, né, talvez pensar um pouquinho mais e talvez surfar essa onda aí que você falou realmente, né, de uma estratégia não de mercado internacional, mas justamente de mercado nacional que possa ter algumas oportunidades, que eu acredito que vai ser um ano de boas oportunidades, não grandes volumes, mas se souber aproveitar, consegue fazer bons negócios, né? E te agradeço também pela oportunidade, torço demais aí pelo trabalho, me coloco à disposição sempre aí do que você Show. precisar, de fazer esse bate-papo, em contribuir com o setor nosso, com os produtores, né, que nós dependemos deles no fim do dia.
papel, acho que um papel extraordinário levar a informação de qualidade para o Sim. pessoal. Eu vejo muita besteira, muita bobagem sendo dita na internet, e isso acaba, cara, bagunçando a cabeça do Deixa produtor de mais uma nebuloso do que forma. já é, né? Naturalmente já é o setor. Então, assim, o que eu gostaria de deixar de recado para os ouvintes aí, façam o dever de casa, procurem bons profissionais, principalmente nessa questão de fosfatados, analisem o produto, veja, tenta entender, ou peça instrução de como analisar esse produto na hora que chega na fazenda, como ver esse produto visualmente, o que que a etiqueta dele diz, entendeu? Qual que é a quantidade, se tem o produto tem enxofre ou não, qual que é a solubilidade do produto, entender o que que é eu acho que é até uma dica, né, para você deixar Sim. para os ouvintes aí, fazer um bate-papo, às vezes, o que é a solubilidade em água, o que que é a solubilidade em CNA mais água, o que que é fósforo total, entendeu? Porque eu vejo assim, os produtores às vezes eles caem às vezes numas falácias aí, e assim, pessoal, estou falando com conhecimento de 20 anos aí que tenho no setor. A diferença de fertilizante de um lugar para outro, às vezes, é 30, 40, 50 reais. Se o cara chegou com um negócio para você de 300 reais, Confie. desconfie, desconfie, Né? desconfie, Não tem milagre, desconfie. né? Os Não preços existe hoje, a grande milagre. maioria são preços abertos, então eu sempre falo, não existe milagre. Quando chega um negócio muito absurdo aqui, eu falo, cara, na boa, pule fora. A gente que está aqui comprando produto o tempo todo, a hora que Uhum. chega uma oferta milagrosa, fala assim, cara, quem sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu na fila do pão, né? Tipo, pô, será que eu sou tão iluminado assim que, tipo, todas as grandes companhias não aproveitaram essa oferta e eu sou o escolhido, né? Não, tem, É, tem, tem que investigar, então. Mas obrigado aí, Naim, pela oportunidade, fico à disposição. Oi, Igor, eu que agradeço. Depois eu vou editar essa live para colocar no YouTube aqui também e vou deixar os contatos, os teus contatos, da IAF também. E Maravilha. te agradeço, cara. Muito obrigado mesmo. Tamo Satisfação. junto, Igor. Obrigado, Abração, irmão. cara. Bom Fica com final de Deus. semana. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.